Começamos agora mais uma conversa, mais um papo, mais uma aula, né? Eu não gosto muito de dizer isso, mas o pessoal está dizendo que é uma aula, então tá bom. Aqui no nosso discipulado online, o Entre Nós, e como vocês já sabem, estamos conversando sobre o texto bíblico a partir do livro do Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Uma trajetória longa, hein? Já estamos começando hoje o 7º capítulo, capítulo 7, tá bom? Mas, como a gente sempre faz, eu vou dar uma geral, tá bom? Naquilo que nós conversamos na semana passada, que foi a parte 2 do capítulo 6, tá? Aquela revisão básica, en passant, para a gente dar uma olhada e saber algumas coisas aí, se lembrar do que a gente conversou, tá bom? Sempre o interessante é que você leia o livro, se você tiver tempo, é claro, e venha com esse conteúdo um pouco mais concentrado na cabeça, né? Semana passada, nós demos sequência ao assunto sobre a outra divisão dentro da Bíblia hebraica. A gente tem uma divisão tripartite, né? Já falamos bastante isso, dentro da Bíblia hebraica, a Torá, os profetas e os escritos. Então, semana passada, nós falamos sobre os profetas, mas não como esse conjunto de livros. Isso foi na primeira parte do capítulo 6. Na segunda parte do capítulo 6, a gente abordou um pouco mais a própria pessoa dos profetas, a sua forma de interagir com as coisas, então foi mais assim, com esse foco na pessoa dos profetas, né? Então, quem eram esses caras, como é que eles praticavam as coisas, como é que eles viviam, como é que eles recebiam a revelação divina, como é que eles transmitiam para as pessoas, foi a nossa conversa, né? Nós passamos por esses fatores, eu vou dizer assim, por essas situações que são presentes na vida do profeta e que estão descritas no texto bíblico que a gente está analisando, né? Então, essa questão da adivinhação, né? A adivinhação é alguma coisa que faz parte da vida das pessoas, e percebemos que na antiguidade 2 tipos de adivinhação eram praticadas: a indutiva, que consiste basicamente na simples observação de elementos do mundo natural para o conhecimento da vontade dos deuses, intuitivo, olhei, percebi, aliás, indutivo, olhei, percebi, né? Trouxe aqui a revelação, a adivinhação. E a segunda forma é a adivinhação intuitiva, na qual existe um esforço de interpretação a partir de alguns fenômenos, como a interpretação de sonhos, a consulta dos mortos e a comunicação por meio de oráculos divinos, tá? Lembrando que os mediadores do profetismo bíblico, ou seja, os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, né? No Antigo Oriente Próximo, os deuses não falavam abertamente, eles precisavam de porta-vozes. Para Israel, Israel também tinha essa necessidade, né? Ou seja, o que nós conversamos até aqui, nessa revisão, tem a ver com, de um modo geral, a vida dos profetas, de outros deuses, de adivinhadores, de outros deuses do passado, né? Agora a gente entra aqui nessa questão dos profetas para Israel. Eles tinham também essa capacidade ou essa ação de serem porta-vozes de Deus, né? E dentro disso tinham os profetas verdadeiros e os fake, né? Os profetas mentirosos, né? Os porta-vozes do Deus de Israel eram realmente diferentes e selecionados. Só profetas e sacerdotes faziam isso. Os sacerdotes, a principal função dos sacerdotes era servir no templo, a gente sabe disso. Eles realizavam os rituais e os sacrifícios prescritos pela lei de Moisés, mas houve uma transição, essa daí, ó, dos sacerdotes para os profetas, né? Após uma época de atuação intensa e quase exclusiva dos sacerdotes, mediando o fluxo de mensagens entre Yahvé e Israel, a figura do profeta ganha gradativamente um destaque insuperável. Então sai o sacerdote nesse aspecto, né, nessa função, e entra o profeta, tá? A palavra profeta pode ser entendida de 2 formas: aquele que fala por e em nome de Deus e aquele que fala de antemão. O profeta é tanto aquele que proclama como aquele que prediz. A gente deu uma forte, né, entendimento em cima disso aí na última aula.
né? E eles têm também outros títulos, né? Vidente, visionário, homem de Deus e profeta. A gente viu até características de cada um desses títulos aí na conversa da semana passada. Quais os meios que essa palavra inspirada pelo Espírito Santo ela é transmitida ao profeta? Visões e audições, nós vimos isso, né? A fórmula de comunicação do profeta para com o povo era dessa maneira aí, a fórmula do mensageiro, que é a declaração direta e peremptória com relação à autoridade investida por Yahvé, a famosa frase, assim diz o Senhor. Quando o profeta começava a dizer isso, lembrando, é porque ele está falando diretamente em nome de Deus, né? E a recepção, fórmula de recepção, em contraste com o aspecto direto e ativo da fórmula do mensageiro, nessa segunda forma percebe-se o caráter passivo do recebimento da mensagem, salientando a origem do oráculo profeta. Veio a mim a palavra do Senhor. E aí o profeta fala, né? Essas duas fórmulas são usadas na apresentação da mensagem divina do profeta para com o povo, tá? E os famosos atos proféticos, né? Deu até uma conversa bacana depois da nossa reunião semana passada, porque esses atos proféticos são destacados, né? Como instrumentos de ação divina para chamar a atenção do povo, para impactar o povo. Se nós hoje temos mídia digital, se nós temos hoje telões gigantes, se nós temos hoje, sei lá, tantos meios de comunicação e formas de falar, eu vejo nessa ação divina aí uma criatividade incrível, né, de chamar a atenção das pessoas e fazê-las olharem e entenderem o que Deus estava dizendo. A gente citou alguns profetas, tipo Oséias, né, que viveram coisas estranhas e bizarras em nome da sua função profética, digamos assim, tá? É importante compreender a essência do conteúdo da mensagem profética de duas maneiras: a transmissão no tempo presente, que se caracteriza pela exortação. É quando o profeta fala a respeito de um mau comportamento do povo, qualquer coisa do tipo, e isso é mais comum do que a gente imagina, né? E a mensagem divina, chamada de predição, transmissão e predição. Predição tem a ver com prever, né? E o profeta pode prever coisas ligadas a um futuro imediato, ou um futuro escatológico, que é o dia do Senhor. Por isso que você vai ver profetas falando sobre aquilo que a gente chama de parúzia, volta de Jesus. Ele está lá atrás, 3, 4 mil anos atrás, e ele está falando daquilo que ainda no nosso tempo não aconteceu. Ele olha para a sua realidade local, ele olha às vezes para a vinda de Cristo, que está mais à frente dele, e ele olha para um futuro que a gente nem sabe quando é que vai acontecer, prevendo todas essas coisas, né? E o que finalmente a gente entende é que o que importa é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser proclamada, a vontade de Deus tem que ser difundida, e é isso que esses homens inspirados por Deus fazem, muitas vezes, inclusive, dando a sua vida por isso, né? Muito bem, espero que tenha dado para você se lembrar sobre o que a gente conversou, e hoje a gente entra no capítulo de número 7. O capítulo de número 7 é interessante, gente, porque nós vamos falar sobre o terceiro bloco dessa divisão tripartite da Bíblia hebraica, que são os livros que fazem parte desse bloco chamado Os Escritos. Torá, Profetas e Os Escritos. Esse bloco chamado Os Escritos tem como característica a manifestação da arte como veículo de anúncio da palavra de Deus. Bem interessante. Então está aí na sua tela para você se lembrar que Deus também usa a arte para falar. E na Bíblia que a gente tem, isso fica bem evidente, tá? Se na Torá encontramos um texto árido e direto, principalmente nas partes legais, né? Lei daqui, lei dali, aquela coisa mais dura, mais objetiva, nos escritos da Bíblia hebraica encontramos a expressão artística do povo escolhido por Deus para receber a sua revelação. Nos escritos a coisa fica um pouco mais suave, fica um pouco mais bela, há uma preocupação com relação a isso, a gente vai entender mais hoje. Então essa é a característica bem forte desses livros que compõem esse bloco chamado Os Escritos, tá?
Mas vamos começar sobre a definição a respeito de arte, né? A gente fala tanto de arte, crente tem um problema com arte, eu costumo dizer. Igreja gosta de chamar músico de levita, né? Puxa vida, chama músico de músico, chama artista de artista, porque a conotação equivocada de que artista é aquele que está por cima, ou se acha superior aos outros, ela atende uma certa situação dentro de qualquer ambiente, né? Então, fulano de tal, ele é muito artista, ele é muito metido, né? Se sente superior. É uma realidade, tudo bem. Mas não todo mundo, né? Quem é um artista? Um artista é quem faz arte. O artista é quem pratica, né, a produção da arte. E a gente, às vezes, tem dificuldade com isso. Mas vamos lá. A arte é a atividade que supõe a criação de obras de caráter estético, centradas na produção de um ideal de beleza e harmonia ou na expressão da subjetividade humana. Bonita essa definição. A arte, ela alcança e fala aquilo que a gente, de outra forma, não consegue falar. A arte, ela tem um poder incrível, incrível. Eu, com o Resgate, tenho algumas experiências muito interessantes. A gente estava em São Luís do Maranhão e um fotógrafo que estava cobrindo o evento, né, entrou no camarim e falou assim, eu preciso tirar uma foto com vocês, mas antes disso eu preciso explicar para vocês por quê. E ele contou que ele estava numa situação muito complicada pessoalmente em 1995, e ele foi presenteado por alguém por um CD nosso, e ele começou a ouvir aquelas músicas e, de alguma forma, a vida dele foi tocada e transformada. Por quem? Por Deus, através do quê? Da arte. A arte entra, a arte penetra em situações que a gente não consegue controlar. Quem produz, quando produz, solta e deixa acontecer, ela vai, né? Isso não é só com artista cristão, isso é com qualquer artista, né? Os Beatles fizeram tantas músicas nos anos 60 e 70, até hoje as multidões cantam as músicas dos caras, né? E assim, não tem controle, é uma coisa realmente orgânica. Mas enfim, deixa eu parar de me empolgar aqui com o assunto arte, para a gente tomar nosso rumo aqui. Mas é isso, a arte, ela mexe muito com a subjetividade humana, e ela tem a ver com beleza e harmonia. A beleza e a estética não são necessariamente visuais. No caso da Bíblia hebraica, são também sonoras e semânticas. Há também uma beleza subjetiva que o texto sagrado nos faz contemplar. A estética, faz parte da adoração do povo de Deus. A arte está no contexto da relação Yahvé e Israel. É óbvio quando a gente percebe a preocupação de Deus com o belo. Deus se preocupa com o que é belo. A criação, ela é feita numa ordem e de uma beleza que é realmente ímpar, né? E a gente até hoje fica espantado com aquelas paisagens que a gente encontra por aí nas viagens que a gente faz, com os animais e a sua beleza, com a criação. Deus se preocupa com o belo. E a relação de Israel com Deus, obviamente a gente está olhando lá para o Antigo Testamento, né, para a Bíblia hebraica, ela tem muito dessa coisa da arte presente, tá? Bom, então vamos lá. Vamos lembrar que os escritos, eles são parte desse bloco que eu falei para vocês aí, aliás, parte dessa divisão da Bíblia hebraica, a Torá, que é lei, Nevim, que são os profetas, perdão, a Torá, que é a lei, os Nevins, que são os profetas, e o Ketuvim. Então, esse nomezinho aí hebraico, Ketuvim, tá? Para a gente guardar. Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, a lei, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos, né? Bom, os escritos, Ketuvim, também chamados de agiografa, isso no grego, né, na tradução oriental, formam a terceira parte da Tanakh, aquelas divisões que nós mostramos logo no começo a respeito da Bíblia hebraica. A terceira parte da Bíblia hebraica também é textualmente citada por Jesus em Lucas 24, 44. Então Jesus fala sobre esse bloco de livros aí. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Era uma outra maneira de chamar o Ketuvim, os escritos, tá? Bom, o material é grande. Vocês vão perceber aqui que a divisão é de muitos livros, como também dos profetas, e para variar, né, gente, tem dificuldade na datação do material, muito difícil de fazer a datação. A despeito dessa dificuldade, os livros do Ketuvim, como um conjunto, considerando a evidência do prólogo de Eclesiástico, foram reconhecidos e aceitos como tal antes do primeiro século. Então, a Bíblia hebraica, a gente não pode esquecer que ela vem antes, a sua composição, a sua ordenação, né? O cânon da Bíblia hebraica, ele vem antes, obviamente, da própria vinda de Jesus, tá? Observando individualmente cada livro, temos composições literárias antigas, principalmente no Saltério e em Provérbios, que podem ter sido originadas antes da redação final do Pentateuco e dos profetas literários. Os demais livros históricos e atrelados a personagens posteriores são datados no tempo pós-exílico. Então você percebe aí que você tem uma diferença de datação nos diversos livros, coisa que a gente consta aqui e segue a vida. Qual é o gênero literário predominante nos escritos? Olha, os escritos são formados por diversos gêneros literários, tais como as narrativas, poesia, literatura sapiencial, ditos proverbiais e a literatura profético-apocalíptica. Então, não é só um tipo de gênero literário que compõe os escritos, tá? Aqui a gente tem a divisão tanto da Torá como Nevim, como do Ketuvim, tá? Torá e Nevim nós já vimos, né? A lei e os profetas nós já vimos. O Ketuvim está ali, ó, na sua extrema direita, né, dessa imagem. Você tem aí os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, 5 rolos, Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester e os demais, Daniel, Esdras, Neemias, considerados um livro só, tá? E Crônicas, 1º e 2º Crônicas, tá? Isso aqui é para a gente ter uma ideia, durante o decorrer da conversa a gente vai abordar essas coisas aqui com mais calma. Vamos falar sobre os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Não é só de narrativas que a Bíblia hebraica é formada. Quanto à forma e ao gênero literário, é consenso entre os estudiosos que grande parte do cânon judaico é formado por poesia. Ou seja, a arte, a poesia, ela tem uma certa predominância dentro dessa literatura, tá? E a poesia era parte, aliás, o povo judeu é um povo muito cultural, assim, não é cultural a palavra, muito artístico, eu diria, né? Você tem as danças, você tem as festas, você tem a música, você tem expressões artísticas que são frequentes na vida do povo. E como nós já percebemos, Deus e Israel se comunicam, se relacionam também através da arte, né? E no caso do cânon judaico, há uma predominância por poesia. Ultrapassando os limites de uma mera articulação de fatos de forma linear e descritiva, a poesia apela para os sentidos, para a beleza da forma do texto, para os sons que o texto transmite aos seus leitores e ouvintes. Olha que interessante, gente. Alguns aspectos diferenciados, portanto, desse texto que nós vamos acessar a partir de agora. Uma preocupação com a forma, uma preocupação com os sons que ele produz. Isso é bem interessante. Às vezes a gente lendo o texto bíblico desses livros aí, a gente não consegue perceber isso. Ok, um pouco de poesia nos Salmos, a gente percebe, alguma coisa do tipo, mas há muito mais que às vezes passa desapercebido por nós, tá? E essa situação da presença da poesia e esse movimento artístico presente também nesses textos ajuda a conexão entre escritor e leitor, mesmo com a distância do tempo e espaço cultural, né? Eu acho que é uma ferramenta bem interessante para a gente tentar perceber o que é que está acontecendo lá atrás, 2, 3 mil anos atrás, tá? Primeira coisa que se destaca nesses escritos aqui, nesses livros que nós citamos, é o famoso paralelismo. O que nós vamos falar agora são
ferramentas usadas para quase todos os textos bíblicos dos escritos e até uns que estão fora dos escritos, tá? Ou seja, boa parte da Bíblia hebraica você vai encontrar frequentemente esses instrumentos, essas ferramentas. Vou chamar de ferramentas que é melhor. Uma das mais conhecidas é o famoso paralelismo. Vamos lá. Entretanto, diferente da estrutura poética praticada nas línguas de origem latina, baseada na rima sonora, ou seja, na homofonia, a poesia hebraica trabalha basicamente dentro da estrutura chamada paralelismo, uma rima de ideias. Então a gente tem aqui, já o autor do nosso livro de cabeceira nos dá uma dica, que a gente perde muito. A gente vai perder na tradução do hebraico para o português. Porque ali, no português, você tem, quando você fala de poesia, são aquelas poesias que rimam, né? Geralmente, não sempre, mas geralmente a poesia ela é conhecida pela rima, né? E aí vai. Mas a rima funciona na nossa língua. No caso do hebraísmo, o que, que a gente tem? A gente tem o paralelismo como um instrumento para rimar ideias. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Então vamos ver alguns tipos de paralelismo. O paralelismo sinônimo, ou seja, ele tem uma semelhança de pensamento nos versos. Confere aí, olha, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão, das suas mãos. Você percebeu? Aqui você tem um paralelismo sinônimo. A primeira frase combina com a segunda frase, né? Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, paralelismo. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, por toda a terra, perdão, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Cada composição de duas frases se fecha, porque uma acaba apresentando semelhança no pensamento da outra. Isso é paralelismo sinônimo, tá bom? Espalhado aí pelo texto da Bíblia hebraica, tá? O outro é o paralelismo antitético, contraste de pensamento em versos paralelos. Opa! Então vamos lá. Provérbios 14, 33 como exemplo. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Antitético. Eu tenho uma expressão positiva, nesse caso aqui na primeira frase, na segunda já uma contraposição à primeira, né? A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Eles estão se opondo, né? O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Isso é paralelismo antitético, também está presente aí na Bíblia hebraica. O outro é o paralelismo progressivo. Os versos subsequentes suplementam ou complementam o primeiro, progressivo, né? A ideia já é essa. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então você percebe aqui uma situação progressiva, né? O salmista dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Por quê? Porque a minha alma confia em ti, se refugia em ti, debaixo das tuas sombras, das sombras das tuas águas, das tuas asas. Então você percebe que vai ficando a coisa um pouco mais forte, mais densa, né? Digamos assim. É o paralelismo progressivo. Mesmo no português, a gente consegue perceber isso tranquilamente, né? Outros elementos presentes também nesse tipo de material que a gente está discutindo hoje aqui nos escritos, mas não só neles, tá? A concisão. A concisão é a capacidade de declarações sintéticas. Aqui é interessante, gente.
Consideramos que um texto seja conciso quando ele é enxuto, né? Em poucas palavras, ele apresenta informações essenciais. Uma pessoa que é concisa, os homens são mais concisos, as mulheres são mais prolixas. É assim que funciona, viu, mulheres? Não fiquem bravas comigo, mas homem é. E aí, como é que foi lá o dia? Foi bom. A mulher já tem que contar tudo, né? Então, os homens, eles reduzem as coisas, é uma concisão na transmissão, né, daquilo que está se fazendo. Então, preste atenção nesse texto aqui, ele é forte, mas olha como o escritor consegue transmitir uma concisão, né? Em poucas palavras, ele mostra o que está acontecendo. Olha, Naum, capítulo 3, versículo 1, a ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Um texto pequeno, mas que nos dá a ideia da calamidade que foi a ruína de Nínive. Então o autor usou esse método, essa ferramenta, concisão. Ele fala muito, a gente vai criando essa imagem, né, meio que apocalíptica, uma imagem de morte, de realmente uma coisa terrível que aconteceu com a cidade. Nessas poucas palavras a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. É o poder da concisão sendo usada no texto bíblico, tá? Outros elementos ainda, nós temos a concretude, que ressalta a natureza concreta dos elementos tratados da poesia. Natureza concreta, olha só, Juízes, capítulo 5. Cícera pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes, lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado a seus pés, e se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Olha só, a concretude ressalta a natureza concreta dos elementos tratados na poesia. Olha que interessante, você tem aqui, pediu água, é o elemento, e ela lhe deu leite. Leite no quê? Numa taça de príncipes, lhe ofereceu nata. A construção, então, vai mostrando os elementos. Estendeu uma das mãos, apanhou a estaca. Tudo vai mostrando esses elementos, né? E eles são concretos. A gente vai lendo e se lembrando e perceber, trazendo a imagem desse elemento à nossa mente como alguma coisa palpável mesmo. É a descrição de uma cena real. E essa ferramenta concretude deixa isso muito claro. Não tem sonho aqui, não tem visão, aqui é concretude, é o que aconteceu. Então, além da narrativa, você tem esse destaque para os elementos que compõem a narrativa. Forte, né? Bem forte, eu achei. Outros elementos ainda, a imagística, que diz respeito à abundância do uso de imagens, de figuras, de linguagem. Então a gente vai lá para Cânticos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. É uma linguagem imaginativa aqui, né, gente? Tipo assim, como um lírio entre os espinhos, é a minha querida entre as donzelas, né? É óbvio que ele não está chamando ela de lírio
porque ela é um lírio e porque as outras donzelas são espinhos, literais. É óbvio que é imaginativo, isso é um discurso poético, e dentro dessa construção poética está se usando essa ferramenta que é imagística, não é? A construção de um cenário através dessas imagens e o recurso de figuras de linguagem. Tá? Prosa versus paralelismo, e demais recursos. Vamos ler algumas coisas aqui. As figuras de linguagem não são tão precisas em seus significados quanto a prosa. O que essas figuras perdem em precisão, todavia, é certamente recompensado por sua maior habilidade de nos fornecer ilustrações e transmitir a vivacidade que a prosa comum não poderia oferecer. Dessa maneira, nossa atenção é dirigida a certos itens que, de outro modo, poderiam passar desapercebidos. Então, o que o autor está dizendo? Que a linguagem figurativa, as figuras de linguagem, elas podem não ser tão precisas em algum tipo de narrativa. E que, quando elas são usadas, elas perdem algumas coisas que a narrativa ou que a prosa tem. Mas, por outro lado, elas destacam coisas que a gente não prestaria atenção se fosse só uma notícia, se fosse só uma narrativa, se fosse só um texto cru. Né? Esse é o poder da poesia, o poder de uma ferramenta como a imaginação, esqueci o nome, hein? Imaginática, né? É isso aí. Então, quando o autor usa essa ferramenta, ele perde por um lado, ele sabe que está perdendo por um lado, mas ele está ganhando por outro, né? Destacando coisas que, de uma forma convencional, não seria suficiente, tá? A literatura sapiensal também é outra forma usada dentro desses textos aí dos escritos, tá? Literatura sapiensal. Sapiensal vem de sabedoria, tá? Os livros que compõem que carregam mais essa literatura, Provérbios, Jó e Eclesiastes, alguns incluem o livro de Cântico dos Cânticos, tá? A literatura sapiensal é fruto de uma longa tradição de transmissão de ditados escritos e orais, que discorrem a respeito do viver humano. A sabedoria, como a gente gosta de dizer, ela é uma ferramenta muito importante na linguagem da Bíblia hebraica, está presente na Bíblia hebraica, e eu particularmente acho que ela é de grande valor para ensinar as coisas para a gente. Aqueles pequenos ditados, conhecidos mais em provérbios, né? Ou seja, os provérbios de provérbios, eles compõem um utensílio muito importante para a vida do ser humano, que ouvindo aquilo, lendo aquilo, pode aprender muito na sua caminhada, né? Essa literatura não era peculiar à cultura hebraica, sendo constante nas culturas dos povos do Antigo Oriente Próximo. No entanto, a sabedoria hebraica se distingue da de seus vizinhos, uma vez que coloca o temor a Yahvé como princípio e fundação para adquirir essa virtude. Então, o autor deixa claro que isso não é exclusivo do povo hebreu, mas que no caso do povo hebreu, sempre a figura de Yahvé está presente. É aquele que dá ao homem a sabedoria para viver esses provérbios, essa sabedoria apresentada no texto bíblico, tá? Sabedoria proverbial. Nessa modalidade, curtos ditos foram transmitidos oralmente desde a antiguidade. E esses pequenos textos diziam respeito aos mais variados aspectos da vida cotidiana. Eram aqueles provérbios usados no dia a dia, tá? Olha só, tem um aqui, ó. 1 Reis 20, 11. Porém, o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. É um ditado, né, gente? Ditado, provérbio, e
tem tudo a ver com o dia a dia da vida das pessoas, né? Isso era usado na vida cotidiana, no dia a dia de todos eles lá, tá? A sabedoria especulativa. Esses conselhos são mais longos e parecem ser uma forma desenvolvida e mais aprofundada dos temas tratados nos ditados. A gente tem os ditados, a gente tem aquele movimento de especulação, de amplificação do que estava sendo dito. Os antigos ficavam tão perturbados com alguns problemas prementes da vida quanto as pessoas de hoje. Nesse sentido, os escritos sapiensais de Israel refletem a natureza humana na busca de soluções para suas vicissitudes cotidianas. Assim, de forma mais analítica e desenvolvida, não somente os temas concernentes ao cotidiano eram tratados, outros assuntos mais complexos, como o sofrimento humano e a maldade, eram pensados. Então, aqui, a gente tem uma informação interessante, né? Primeira coisa é que não só os modernos pensam nas coisas da vida, né? Não somos só nós. A gente pensa nas coisas da vida e os antigos não. Não, esse pessoal aí também olhava para a sua fragilidade, olhava para a maldade humana. Eles também olhavam para situações como as que a gente está enfrentando hoje, a morte dos inocentes, né? E eles pensavam sobre isso. E eles expressam esses pensamentos através dessa sabedoria especulativa, muito forte e muito interessante. Eclesiastes é um livro muito profundo nesse sentido. O dia que eu parei para ler Eclesiastes com calma e acompanhei essa leitura foi acompanhada com um certo material que eu tenho aqui em casa, foi um soco no meu estômago, né? De tão forte que o autor de Eclesiastes faz essas coisas da vida ficarem cara a cara com a gente. Coisas que a gente às vezes não para pensar, os antigos já pensavam, escreviam sobre isso. Essa é a sabedoria bíblica, tá? E essa é uma sabedoria que esclarece a vida, né? Uma das questões centrais, portanto, ao se analisar a literatura sapiensal, perdão, é que, dada a sua aplicabilidade universal e atemporal à experiência da vida, de todos os fenômenos e acontecimentos em nível individual e coletivo, ela fomentou o entendimento do que é a vida e de como esta deveria ser vivida de forma ideal. Gente, isso é muito sério. Então, essa sabedoria que está no texto bíblico, ela é o reflexo do pensamento e da dor dos nossos, né, antigos, da antiguidade, e ela expressa essa situação muito clara de que a vida não tem todas as respostas, de que a gente realmente não consegue resolver a maior parte das coisas que a gente vive, de que a gente não domina todas as coisas, e ela ensina a gente a viver nesse ambiente em que a conta não fecha. Essa é a proposta da sabedoria bíblica, ensinar a gente a lidar com a dor da morte. Quando eu vou fazer velórios, e essa é a parte chata de ser pastor, mas a gente é chamado e vai porque é a vocação da gente. Eu costumo usar um texto lá de Eclesiastes, por exemplo, que fala sobre estar na casa que tem luto e na casa que tem festa. E é uma resposta muito boa para aqueles que estão ali diante da dor da perda de alguém, né? Uma realidade que chega para todo mundo, a gente perde gente que a gente ama, essa é a realidade da vida. O que eu faço? Eu não tenho resposta para isso. A dor disso é muito grande, então a Bíblia me ensina, olha, é melhor você estar na casa que tem luto do que na casa que tem festa. Porque o luto faz a gente pensar sobre a própria vida da gente e o destino da gente. Então eu sempre uso esse texto, ou frequentemente, para alertar as pessoas que estão ali em volta daquele caixão, de que esse é um bom momento para se pensar na própria vida. Então a gente percebe que a sabedoria bíblica, ela nos leva a lidar com as coisas que não têm explicação da melhor maneira que a gente pode lidar. Ela tem resposta? Não.
Ela não tem resposta. Ela me ensina a lidar com essas coisas, com a dor, com a perda, com a desigualdade, com a injustiça, com os questionamentos da vida. Então, são textos muito preciosos nesse sentido. Enquanto Deus apareceu para Moisés em teofania e para os profetas em visões e audições, os homens e mulheres sábios de Israel observavam a criação de Deus e cunhavam suas convincentes reflexões sobre ela. Olha que interessante. O autor está dizendo que Moisés ele viu Deus, é uma teofania, é esse fenômeno, né, da sarça ardente, por exemplo, da coluna de fogo, da nuvem que seguia o povo em cima do povo no deserto. Isso é uma teofania, é uma manifestação divina, tá? Mas que os profetas, Moisés viu Deus assim, os profetas tiveram visões e audições, mas os homens sábios de Israel, eles observavam a vida, observavam a criação de Deus e refletiam sobre isso. E Deus falou com eles da mesma maneira, né? Dando a eles o entendimento de algumas coisas, de como a vida funciona, de como a coisa é, e eles produziram esse material tão maravilhoso que chega para a gente aí. Dentro do contexto do povo de Deus, essa realidade experimental ganhou ainda mais vida, uma vez que dentro do relacionamento pactual com Yahvé, e por essa razão seu temor é a base de todas as coisas, que Israel progressivamente entenderá o jeito mais adequado de se viver. As pessoas às vezes usam aquele ditado assim, que a Bíblia é o manual de Deus para o homem. Tem uma maneira errada de pensar nisso quando a gente acha que a Bíblia é aquele instrumento que vai me dizer faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. Um manual no sentido de comportamento, de moralidade. Claro que tem um aspecto da moralidade, ok. Mas quando você pensa nisso de uma forma muito dura, porque o manual, ele é uma forma de dizer assim, olha, esse carro funciona assim. Se você for acionar o vidro elétrico e ele não funcionar, vai lá e troca o fusível que ele vai funcionar. Ele te dá razões do funcionamento e te ajuda a resolver a coisa, e se você fizer aquilo, vai resolver. Eu acho que olhar para a Bíblia dessa maneira não é muito bom. Porque a vida é imprevisível, né? E porque a vida não tem todas as respostas, nós não temos. Então a Bíblia, nesse sentido, ela não é um manual do homem, porque ela não vai te dar todas os caminhos para resolver a sua vida, não vai te dar. Ela vai te preparar, ela vai trazer a você uma maneira adequada de viver a vida. Aí sim, na minha opinião, nós temos uma boa condição de pensarmos na Bíblia como um manual, porque ela ensina a gente a lidar com as coisas que a gente não domina, que a gente não entende, e ela faz isso muito bem. Parte disso, ou muito disso, está na sabedoria que o texto bíblico nos apresenta, tá? Vamos dar uma geral, gente, nos livros que compõem os escritos, tá? Então vamos lá. Jó é o maior livro de sabedoria da Bíblia hebraica. Não se sabe quem é o autor, tampouco a data que foi escrita. É um livro bem misterioso, tá? Entretanto, parece que a narrativa tem como pano de fundo a época patriarcal. Então, estamos falando de alguns aspectos técnicos do livro, como a gente sempre faz, né? A datação do livro de Jó, se a gente não sabe o autor, a gente também não sabe quando foi escrito, não tem essa informação mais precisa, tá? Mas a gente sabe que é um livro bem antigo. Uma curiosidade do livro de Jó é que nele você não tem a narrativa de templo, nem a narrativa de sacerdote, mas você tem a narrativa de sacrifícios que são feitos por esse homem chamado Jó. Então, junte isso com a maneira de se contar animais, encontrada em Gênesis 12, 16, que se repete em Jó, você vai perceber que a narrativa épica é semelhante a Gênesis
Então isso joga o livro lá para trás. Lá para trás. Né? Esses links que os estudiosos fazem, não tem templo, não tem sacerdote, mas tem sacrifício. Então isso é antigo, é antes do templo, antes do sacerdote. A maneira de contar animais é parecida com Gênesis. A narrativa épica é semelhante a Gênesis. Então, isso vai jogando a datação possível do livro lá para trás. Entretanto, outras partes do livro, como as partes poéticas, parecem ter paralelos com registros mais recentes. Nesse sentido, a datação precisa de Jó é uma tarefa complexa e sem consenso na academia, o que para a gente não muda muita coisa, né, gente? O tema central é um tema universal, que é o sofrimento humano. Esse é um tema central do livro. A despeito do intenso relacionamento que Jó demonstra ter com Deus, o mesmo Deus permite que Jó seja afligido por Satanás, mas essa permissão se mostra, no final, um meio para Deus revelar a Jó a sua grandeza. Uma sintaxe aqui do livro, né? Um rápido alô sobre o que o livro contém. O livro é composto por uma série de discursos dos amigos de Jó, do próprio Jó e, por fim, de Deus. No caso dos amigos de Jó e do próprio Jó, eles debatem o sofrimento. Por que que Jó está sofrendo? Os amigos de Jó questionam a própria condição de santidade de Jó. Eu não acho outra palavra aqui para me expressar, mas acho que essa serve. Será que ele está fazendo tudo certo? Né? Lembrando que o que predomina na antiguidade, no povo hebreu, é a cultura da retribuição, né? A teologia da retribuição. Isso está presente em todos esses textos antigos aí. Faça coisas certas, corretas, que tudo vai dar certo na tua vida. Se você está sofrendo alguma coisa, é porque você fez algo errado. Então é esse jogo que está dentro do livro de Jó. Se Jó está sofrendo, rapaz, o cara tinha tudo. O cara tinha toda a condição, tinha filhos, tinha gado, tinha, sei lá, as riquezas dele estão descritas lá no texto, né? E daqui a pouco ele perde tudo. O que é que você fez para perder tudo? E Jó está dizendo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Esses são os discursos, né, dos amigos de Jó e de Jó. E aí vem Deus, finalmente, e esclarece todo o processo que está acontecendo, né? O grande teste é esse aqui, ó. Se Jó continuaria adorando a Deus, mesmo quando as mais terríveis desgraças se abatiam sobre a sua vida, capitaneadas pelo acusador Satã. Então, esse é um outro ponto importante do livro, tá? O livro apresenta questões de difícil compreensão e, diante do sofrimento do justo, a figura do Deus bondoso, a partir da perspectiva do livro, pode ser questionada pelo leitor. Será que Deus é bom mesmo? O que ele está fazendo Jó sofrer essas coisas? Podem vir na cabeça de quem está lendo um texto como o livro de Jó. No fim do livro, Deus se revela soberano e Senhor absoluto. Ele que está cuidando de tudo. Né? E o capítulo 42, que nós conhecemos tão bem, mostra tudo que Jó viveu, toda a restituição que ele viveu. Os crentes adoram esse capítulo aí, né? Restitui, traz de volta o que é meu. Eles adoram cantar isso. Mas a pegada mais importante na história toda não é essa, não é a restituição de Jó. É o que acontece durante o texto bíblico, que mostra Deus operando através da dor e do sofrimento para fazer de Jó um Jó melhor do que ele era. Porque antes eu só te ouvia falar, Jó diz. O cara que passa por todo o sofrimento que ele passou, declara essa que é uma das mais lindas frases do texto bíblico. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Música do Resgate, do CD Praise. Linda essa música, tô com ela na cabeça esses dias. Só de ouvir, mas agora eu te vejo. E ele vê como? Ele vê no meio do sofrimento. Impressionante isso. Vamos para os Salmos, né, gente? Salmos. Os Salmos contêm 150 salmos, tanto na Bíblia hebraica como no Antigo Testamento cristão. Ok.
É o livro poético por excelência da Bíblia hebraica. Pensou em poesia dentro do Evangelho, para onde você vai? Para o Salmo, não tenho dúvida. O nome Salmos é derivado do grego psalmoi, do verbo psalem, que significa cantar com acompanhamento de determinados instrumentos musicais, como a harpa ou a lira. Opa, isso é importante. Lá já você vai entender por quê. Dentro da tradição hebraica, chamado de Terrilim, tá? Ou louvores. A Septuaginta, que você lembra o que é, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Já falamos um monte disso. É a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita na época de quem? De Alexandre o Grande, aí vai. A Septuaginta contém um salmo adicional, que é o salmo do número 151. Olha só que legal. No qual Davi celebra a sua vitória sobre Golias. Esse salmo aqui eu não conheço, não. Bem interessante. Os salmos em grego também estão enumerados de forma diferente. Algumas informações aqui, né, básicas. A autoria dos salmos. Quem é que escreveu 150 salmos? A autoria da maioria dos salmos é tradicionalmente atribuída ao rei Davi. Aliás, de forma geral, a gente pensa que Davi escreveu tudo, né? Pastor, às vezes vai pregar, abre, ou vai citar um salmo. Geralmente, Davi leva o crédito de tudo, mas não foram todos os salmos que ele escreveu, tá? Só para ressaltar. O seu nome aparece na epígrafe de 73 salmos. Em 13 deles, esses todos que estão aí, os salmos são associados a algum tipo de evento, algum evento na vida de Davi. Então ele escreve o salmo por conta do evento que ele viveu, esses daí, tá? Que estão registrados na tela aí. Alguns estudiosos têm proposto recentemente que o fato de quase metade dos salmos ser atribuída a Davi sinaliza a necessidade de lermos o Saltério, relacionando-o com os livros narrativos das Escrituras, incentivando a prática da intertextualidade, ou seja, ler um livro à luz dos outros. Bom, a gente junta as duas informações, então. Se você tem muitos salmos que está lá escrito o nome de Davi, e aquele salmo se refere a um acontecimento, puxa, legal, vamos pegar o acontecimento sobre a vida de Davi ali, o que ele fez, o que ele viveu, vamos ler o salmo, porque o salmo é a expressão do coração de Davi. Eu lembro do Salmo 51, você deve se lembrar também, né? É o salmo que Davi chora amargamente por causa do adultério dele com Batseba, se não estiver enganado, é o 51. Então, olha que interessante. Seria interessante esse estímulo dentro da igreja, né? Dentro dos estudos bíblicos. Eu leio o relato da traição de Davi, de todo aquele besteirol que ele fez, vejo o seu arrependimento e vou lá no Salmo. E vejo lá, puxa vida, o cara se arrependeu mesmo. Olha como pesou no coração de Davi as bobagens que ele fez. É uma boa proposta, tá? Vários salmos são associados a pessoas no texto hebraico. Salomão tem alguns textos ligados a ele, Asaf, os Coraitas, Emã, Etã, Moisés, Gedutum, um dos músicos de Davi. Já na Bíblia grega, 85 salmos são atribuídos a Davi. Então você tem personagens bíblicos, alguns conhecidos, como Moisés, Asaf, Salomão, que recebem o crédito de alguns textos, né? Isso é importante a gente saber, isso inclusive confirma o que a gente falou de que Davi não é o autor de todos os textos, tá? Em termos de estrutura, Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do 1 ao 41, o segundo do 42 ao 72, o terceiro de 73 a 89, o livro 4 de 90 a 106 e o livro 5 de 107 a 150. Eu nunca li os Salmos a partir dessa perspectiva. Aliás, faz tempo que eu não leio os Salmos. Mas deve ser interessante, porque esses livros, separados dessa maneira, estou dizendo aqui sem ter conhecimento de causa, justamente por nunca ter pesquisado nada mais profundo sobre isso, mas eles devem ter uma conexão, né? São salmos que devem conversar entre si. Fica a proposta aí, se alguém quiser fazer a leitura depois dos Salmos a partir dessa divisão, conta pra gente. Cada livro termina com uma doxologia, ou seja, um curto hino de ação de graças. E aí estão os textos que comprovam isso. Salmo 50
É todo ele uma doxologia que marca o fim do saltério, né? Vamos seguir. Salmos como poesia. Os salmos foram escritos, em sua maioria, para serem hoje originalmente cantados. Opa! Mas não considerados poesia. Lembra que eu falei? A gente leu que a palavra salmo tem a ver com isso, né? Então, eles foram criados, escritos, na sua maioria, para serem cantados. Deve ser interessante, né? Se a gente pudesse pegar uma partitura da época e ter alguém que cantasse aqueles salmos do jeito que eles foram escritos, devia ser interessante. É claro que na língua hebraica seria difícil para a gente traduzir isso para o português e cantar no português, mas seria interessante. A gente tem um trabalho muito bonito, que é o que eu conheço, talvez até existam outros, do Vencedores por Cristo, que musicou muitos salmos bonitos que estão no texto bíblico foram musicados pelos Vencedores, que é uma banda, né, Vencedores por Cristo, quem não conhece aí dá uma procurada na internet, é uma banda que é anterior a esse movimento gospel aí, muito bonita, muito legal, eles fizeram coisas bem bacanas nesse sentido. Dentro dos salmos, o paralelismo é abundante, tá? Então isso é importante a gente se lembrar, aquele paralelismo é comum dentro dos salmos. Acrósticos. O que é isso aí? A palavra acróstico pode ser dividida como composição poética em que cada verso principia por uma das letras da palavra que lhe serve de tema. Nossa, essa é uma situação, gente, que a gente não consegue perceber no português. Eu vou mostrar para você por quê. Uma forma específica de acróstico é o acróstico alfabético, é esse aqui que eu vou mostrar. Em cada verso, se inicia com uma das letras do alfabeto, na ordem alfabética. É isso aqui, ó. Olha só. O Salmo 37. No seu lado esquerdo, você tem, em letras mais em negrito, o alfabeto hebraico. Do lado tem até o nomezinho da letra aí, tá vendo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zalim, Het, Tet, Yod, e aí vai. Esse é o alfabeto hebraico. Lembrando, gente, que o hebraico escreve da direita para a esquerda, tá? A gente escreve da esquerda para a direita, eles se escrevem da direita para a esquerda. É uma língua difícil. Mas vamos lá. Esse salmo aí, por exemplo, cada versículo dele, para a gente dividido hoje aqui, começa com uma dessas letras do hebraico. É por isso que eu disse que a gente não consegue perceber isso em português, né? Então, cada frase do salmo começa de forma alfabética. Então, isso dá o quê para o salmo? Isso dá um aspecto estético muito bonito. Esse aqui é o destaque do acróstico, né? Geralmente, quando você pega uma palavra, escrito original em hebraico, a primeira letra vai estar destacada, e a de baixo o próximo verso também. Você vai perceber que todas elas começam, estou fazendo aqui à direita, porque é aqui que acontece, né? No hebraico. Você percebe esse destaque da letra do alfabeto, por um aspecto estético bem interessante. Essa é a preocupação que a Bíblia hebraica tem. Isso é arte, né, gente? Isso é arte, isso é bonito, tá? Inclusio. O que é inclusio? Outro recurso comum inclui a repetição de uma palavra ou linha de maneira a formar um inclusio, ou seja, fazendo com que o salmo termine da mesma maneira que começou. Eu fui atrás do Salmo 136, ó, o primeiro versículo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O último versículo, que é o 26. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Inclusio, repetição da mesma palavra ou da mesma linha, tá? Arranjos quiásticos. Isso aqui é interessantíssimo também, gente. ABBA, ABBA aí não é aquela banda ABBA, tá? Aí é ABBA ou ABCBA. Quiasmo, né?
também são comuns, tanto em linhas individuais como em unidades mais largas. A gente não tem como perceber muito isso, acho eu, senão de forma gráfica, como essa imagem que está na tela para você aí. Veja só, a primeira linha do Salmo é o Salmo primeiro, esse aí. Esse é um Salmo que tem essa qualidade aí, ele é um quiasmo. Se você nunca viu esse tipo de literatura, de arranjo quiástico, é bem interessante prestar atenção. Olha só, a primeira linha é chamada de A1, ela está em amarelinho, né? Aí você tem lá embaixo, ó, um segundo A1. Porque o primeiro A1, ele fala com o segundo A1. É um sanduíche, tá vendo? O A2, que é o rosinha, ele conversa com o A2 que está lá embaixo, é o segundo A2, tá até o 2 do lado, ó. O primeiro B, 1B, que é o azul, fala com o 2B, que é outro azul. 1C fala com o 2C, que é verde. E só tem um D. Por quê? Porque o que é importante é esse do meio aí. O texto é construído de forma a valorizar essa ideia central. Então, olha só, no seu lado direito dessa imagem, você tem ali, ó, o A1 é contraste entre o justo e o ímpio, tanto em cima como lá embaixo. O A2, contraste, entre justo e ímpio, também. No A2 também. No 1B, os justos são como árvore. Olha lá. No 2B, os ímpios não prosperam. Os justos dão muitos frutos, está no 1C. O 2C, os justos não prosperam, os justos prosperam e dão frutos. E o D, ideia central, eles serão sustentados. A minha explicação não foi das melhores, que eu me perdi aqui. Mas se você perceber, são linhas que vão sendo colocadas e criadas e a ideia central é valorizada. Gente, isso aqui não é assim sair escrevendo. Isso aqui dá um trabalho danado. Eu que sou metido a escrever algumas coisas lá no meu blog, às vezes para produzir um texto de uma página, você fica um dia pensando, o que eu vou falar, como é que eu vou compor isso aqui, o que eu vou expressar. Imagina uma composição como essa, né? O quiasmo dá muito trabalho, tá? Mas é muito bonito, né? A metáfora é a linguagem figurativa. Esforço para comunicar sentimentos e apresentar Deus em seus atributos e valores. A linguagem metafórica ou figurativa, ela tentar destacar aquilo que a gente não consegue nominar naturalmente, né? Não tem recursos para fazer isso. Então, no caso desse salmo aqui, que é o 69, olha só, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Aqui não vai se enganar e achar que o salmista está chamando Deus como salva-vidas, porque ele está se afogando. Não, não. É uma linguagem, uma situação metafórica, uma maneira de dizer que ele está desesperado, uma maneira de dizer que a vida dele está correndo perigo, que ele não está bem. Só que ele usa essas figuras aqui para poder falar sobre isso. E também nós temos, voltando aqui para esse ponto, Deus sendo apresentado e os seus atributos e valores também dessa maneira. Então, ele comunica sentimentos, que é o caso aqui desse salmo. Eu devia ter separado um salmo onde Deus é apresentado, né? Por quê? Porque como é que eu vou descrever Deus? Então, o salmista faz isso, né? Os pés dele estão sobre as nuvens, e coisas do tipo, que tem como intenção descrever aquilo que a gente não consegue descrever de outra maneira, senão poeticamente, senão metaforicamente, né? Simile, ou seja, similaridade e semelhança. Olha o Salmo 131. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Então, aqui o que você tem? Você tem o salmista descrevendo a sua vida
a partir de uma situação semelhante. Ele usa a semelhança de uma situação para expressar a sua situação, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Isso é símile, tá? E a gente tem uma classificação de gêneros dos salmos de acordo com Gankel. Lá no livro, se você depois tiver curiosidade de ler, nessa parte aqui, o Paulon apresenta alguns problemas com essa divisão aqui, que eu não quis trazer para a aula para não deixá-la mais enfadonha. Mas ele recomenda que que a gente pode usar essa divisão aqui. Então eu trouxe aqui, você tem os hinos, salmos de entronização de Yahvé, lamentos individuais, salmos, de ação de graça, salmos reais e salmos sapiensais. É um tipo de divisão que você deve encontrar, inclusive, várias outras aí na literatura, que vale a pena a gente conhecer, tá? Provérbios. Essa coleção de ditos proverbiais, frases ou ditos sucintos que expressam alguma sabedoria da experiência ou observação, já fazia parte da tradição do povo de Deus. Ditos proverbiais possuem fontes verificáveis em escritos e registros de outras partes do Antigo Oriente Próximo, a começar do Egito, desde o Reino Antigo até o período da dominação greco-macedônia. Então, isso é coisa que faz parte da história humana, né? Provérbios, eles estão aí, fazem parte da vida do homem, tá? Tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, conforme Provérbios 1:1, Provérbios exalta o papel da sabedoria que vem do conhecimento e do temor de Yahvé, tá? A importância da literatura proverbial e sapiencial está na sua relação direta com a Torá. Em outras palavras, a verdadeira sabedoria pode ser expressa na obediência à lei. Entretanto, a literatura de Provérbios se destaca dentro da Bíblia hebraica por dar voz à sabedoria presente no meio do povo, uma sabedoria que nasce dentro do relacionamento pactual com Yahvé, uma vez que Deus é sempre considerado a fonte da verdadeira sabedoria, que encontra sua expressão e manifestação em cada faceta ordinária da vida. Por isso que Provérbios fala com a gente quanto à vida cotidiana. É legal, gosto de Provérbios, né? Porque a lei, ela apresenta aquela realidade, uma realidade dura e crua. A lei diz assim, faz assim, senão vai dar chabu. Já Provérbios diz assim, então, é melhor você fazer assim, porque senão vai acontecer tal coisa. Ela traduz a lei e o relacionamento de Israel com Deus para o dia a dia, sempre baseado no que a Torá apresentou, ou seja, torna a coisa factível, pessoal, humana, muito bacana, né? Com certeza. E esse foi a nossa conversa de hoje, meus irmãos, por quê? Porque a gente volta semana que vem e damos continuidade a esse papo que, pelo menos para mim, estava bem gostoso. Hoje, um pouco mais, menos técnico, né? Aliás, não foi tão menos técnico assim, porque nós tivemos algumas abordagens aí interessantes. Espero que para vocês tenha sido bom. E é isso. Vou fechar o meu microfone, tomar uma água, e aí vocês saem falando o que quiserem, se quiserem. Eu queria... assim, que é muita coisa, então eu fui anotando, fui colando um monte de post-it aqui, mas eu não sei por onde que eu começo. Bom, primeiro, eu acho muito interessante, e eu até estava conversando com o Enzo, antes de nós iniciarmos, sobre essa relação, né, da arte, da cultura, com o evangelho, né? Agora está tendo uma polêmica aí do álbum novo do Coletivo Candeeiro, mas aí a gente deixa para depois. Mas eu acho muito interessante essas expressões artísticas e presentes na Bíblia, porque parece que são coisas sempre diferentes, né? E como você disse mesmo, crente, cristão, parece ter um problema com arte, um problema com cultura, né? Sempre quando falavam assim para mim, você não pode ouvir música secular, um exemplo. E ela falava, que você não sabe os textos de literatura que eu leio. Se você soubesse, você ia pedir para eu ouvir música, né? Então, teria essa questão. Outra coisa também que eu acho muito legal é essa questão da gente tentar
quando você citou Eclesiastes, né? Dessa maneira adequada de viver. E eu lembro muito de Eclesiastes 9, o versículo 11, que diz, né? Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, o tempo e o acaso afetam a todos. E isso, quando eu li isso aqui pela primeira vez, acabou comigo. Porque eu falei, poxa, mas eu estou estudando, eu queria virar um intelectual, e aí quando você vê, mas nem sempre os instruídos têm prestígio, como assim? Né? Eu queria algum tipo de prestígio na vida, pelo amor de Deus, né? E eu acho que aí vem algo que sempre vai ser muito difícil, porque nós vivemos num país que a gente sabe da precariedade da educação. É muito difícil quando a pessoa ela vai para o texto bíblico entender essas diferenças de uma narrativa, de um texto descritivo, de uma linguagem mais poética. As pessoas saem atropelando e bagunçando tudo. Tanto é que na faculdade, a gente estava até conversando sobre isso essa semana, né? De que a gente não gosta de chamar de gêneros textuais, mas sim gêneros discursivos, porque não está mais na materialidade do texto, mas sim no discurso da pessoa olhar e pensar, isso é uma receita, isso é uma poesia, enfim. E eu não sei até em que medida, e eu já não consigo mais fazer essa separação, porque no meu caso, que sou professor, às vezes parece muito óbvio. E às vezes eu fico com um certo tipo de receio de não sei, de parecer uma arrogância, uma prepotência. Nossa, porque às vezes você vai explicar para a pessoa, às vezes o óbvio, né? E aí a pessoa, não, mas tem como se torna, né? Tem um ato profético. Não, mas Gideão fez, não, mas isso fez. Ou num salmo específico, né? Não, mas eu quero acreditar nisso. Na outra igreja, eles tinham um costume, tipo assim, né? Sempre que você for comer, você tem que orar também pela paz em Israel. Eu falei, mas da onde esse pessoal tirou isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? E aí, sempre que estava em reuniões assim e tal, né? Eu, para provocar, falava, gente, queria orar também. Eu vou orar que nem Jesus, Pai, graças te damos por esse alimento. E aí o pessoal, você esqueceu de Israel. Eu falei, por todas as nações da humanidade. E porque às vezes as pessoas querem até pegar, o que eu acho que é mais perigoso, textos poéticos, seja salmos, seja algumas coisas de provérbios, outros livros, e tratar como doutrinário. Que é aí que eu acho que é o fim da picada, é o mais difícil, né? Mas a imprevisibilidade da vida e a maneira de tentar seguir como um manual é sempre algo que me pega, porque a pessoa ela fica tentando colocar em várias caixinhas, mas o tempo e o acaso afetam a todos, né? É isso. Valeu, Jonathan. São questões pertinentes à nossa conversa de hoje sobre a relação do cristão com a arte. Se vocês, né, tiverem interesse, eu sugiro os livros do Steve Turner. Eu tenho 2 deles aqui. Eu fiz, durante o tempo da live, eu fiz os 2. Na última leva, aí eu fiz um livro dele aqui, Engolidos pela Cultura Pop. Foi bem legal. E a única coisa que rapidamente a gente pode dizer é que o cristão tem essa dificuldade porque ou ele mergulha na cultura, absorve a cultura e vive a cultura sem nenhum tipo de filtro, essa é uma postura, ou ele renega a cultura e diz assim, não quero nada, então ele cria a cultura dele, e ele não quer assistir filme, ele não quer ver nada, não quer nada, porque ele demoniza a cultura. Então são 2 posicionamentos até que antagônicos, eu diria, e que esquecem que Jesus nos chamou, que o Evangelho nos propõe a redenção da cultura. Então eu lido com a cultura a partir do filtro da cosmovisão cristã e proponho a redenção da cultura, e proponho a readequação da cultura, né? E sou aquele que também produz cultura. Quando eu tenho a cosmovisão cristã, eu posso consumir, e eu vou perceber que isso dá trabalho, né? Essa música aqui, deixa eu saber o que ela está dizendo, deixa eu tentar entender o que ela está dizendo, não só sair cantando. Essa série aqui,
cara, tá pesada demais, tem muita sexualidade aqui, deixa eu sair fora, né? A gente tem que fazer esse filtro, essa avaliação. Mas o cristão tem preguiça de fazer isso, por isso que ele tem dificuldade de lidar. Então, ele toma uma dessas duas posições. Ou ele se atola na cultura e tem problemas com isso, ou ele se torna indiferente, né? Ou ele renega a cultura, sendo que o ideal, a gente entende que é essa redenção da cultura, né? Segundo ponto que você falou sobre Eclesiastes. Cara, Eclesiastes é um tapa na cara. É um tapa na cara da gente. Principalmente para quem vem de um movimento de positivismo, assim, porque você tem esse evangelho positivo. É claro que o evangelho é positivo, mas positivo no sentido humano da coisa, né? Não, a mão de Deus está aqui, você vai ser curado, você vai ser liberto, tua família vai dar certo, vai ser tudo muito bom, tudo muito bem. Você vem para a igreja que a tua vida vai mudar. Sim, é isso, mas não é isso, né? É um isso para outro lado, um isso para outra coisa. Aí você vai e você vê que, de repente, crente fica doente, crente morre, crente tem dívida, crente vive a vida nesse mundo, sofrendo. Aí, esse castelo mágico, ele se desmonta. E você fica sem... Como é que eu vou ajustar a minha espiritualidade? Qual é o ajuste? Você está em pecado. Aí entra a teologia da retribuição. Se está dando errado, é porque você não está dando oferta na igreja, é porque você não está cumprindo escala, é porque você tem pecado escondido. Então o cara vive, é uma tranqueira, é uma draga, como a gente fala. Sendo que a Bíblia, ela é esclarecida, e ela nos esclarece, que você acabou de falar. Não tem controle, a vida não é perfeita, as coisas dão errado, aí entra a sabedoria bíblica que vai conduzir a gente a viver melhor essas coisas, aceitando essa realidade. O crente, ele vive num mundo etéreo, né? Num mundo da perfeição, que tudo dá certo, né? Ele atribui tudo a Satanás, às vezes o Satanás assina uns BO que nem dele mas o crente tem que achar um culpado, então ele coloca a culpa no Satanás, ele coloca a culpa nele mesmo, porque o líder dele diz que ele é o culpado. Ou seja, é uma desgraceira, né? O texto bíblico tranquiliza a gente e, por outro lado, confronta a gente, para a gente entender que a vida é assim. Então, bem-vindo, que bom que você passou por esse processo. E a terceira coisa, você falou sobre utilização do texto poético para virar doutrina, é um perigo também. É um perigo pensar assim, é um perigo ficar orando por Israel, porque lá está escrito que tem que orar por Israel, ficar adotando... Geralmente são igrejas com um apelo judaizante muito forte que fazem isso, né? Então vamos colocar a bandeira de Israel, vamos honrar Israel, tudo isso vem dessa... Tudo isso não, mas muito disso vem dessa literatura que a gente está discutindo hoje aqui. Perigo também, com certeza. Mas obrigado pela contribuição. O pessoal usa muito aquele livro, aquele versículo diz que as más conversações se corrompem os bons costumes, né? Aí o cara, tipo, é extremista demais e aí começa a se afastar de todo mundo, né? Esse é o processo que geralmente acontece às vezes, né? O cara se converte, fala assim, agora eu sou santo, agora minha família tem que tomar cuidado, porque eu não posso mais ir para a festa do meu tio, nem da aniversário da minha amiga, da minha irmã, da minha prima, e vai se isolando, sabe? Só para corroborar. Mas você falou uma coisa, Mito, que eu achei muito legal, que é sobre os livros Sapiência, né? Que eu achei muito legal. Eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, Provérbios, Eclesiastes. Aí eu lembrei do livro do Novo Testamento, que é o livro de Tiago, que eu acho ele muito legal, que ele fala muita coisa massa, sabe? Eu pensei, cara, no Novo Testamento a gente também tem muita coisa assim, sabe? Que mostra pra gente como a gente deve, não como a gente deve agir, mas ensina a gente e de fato prepara a gente para a vida, sabe? Então, eu fiquei vendo assim, eu fiquei ligando uma coisa com a outra, como você falou agora, como a gente costuma dizer, e o que eu tenho aprendido, né, é que o Velho Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, sabe? Então, eu achei tão legal isso, cara, porque eu fiquei lembrando, na hora que você falou do livro de sabedoria, eu fiquei lembrando exatamente disso.
que ensinam a gente, sabe? Como a gente, não como a gente deve agir, porque de fato o livro, a Bíblia, não é um manual. Ela, resumindo, de fato, ela é uma ferramenta que ensina e prepara a gente para a vida, sabe? Eu fiquei lembrando disso, eu falei, poxa, será que o livro do Tiago, será que ele entraria nisso mesmo? Porque eu achei tão legal, cara. Achei tão legal isso, sabe? Lógico, a gente estava falando dos livros hebraicos e tal, da Bíblia hebraica, mas eu achei isso tão legal, cara, a maneira como foi tratado, assim, sabe? E eu achei uma coisa que eu achei super interessante, foi a questão da proposta dos acontecimentos que tinham ali no livro de Samuel, né? É Samuel isso mesmo. É Samuel, né, que retrata muitas coisas que aconteceram com Davi, né? Acho que é isso, né? E aí depois vai lá no livro de Salmos, vai buscar um pouco do sentimento que ele estava passando ali na hora. Cara, achei isso incrível, cara, porque tem coisas que Davi fala lá no livro de Salmos que a gente fica olhando assim, bicho, o cara tá mal, bicho. Esse cara tem que tomar pelo menos uns 3 tipos aí de antidepressivo para melhorar. Boas colocações, Wagninho. Eu acho que vale, sim. Eu acho que vale. Realmente você tem o livro de Tiago com essa característica, talvez algum outro que eu não me lembre agora, mas é claro que no texto bíblico, de uma forma geral, você vai aprendendo a viver. Essa sabedoria divina, ela está espalhada no texto bíblico, né? Ela está espalhada. Às vezes de fácil percepção, como é o caso de Provérbios. Você abre Provérbios, é sabedoria, né? Eclesiastes, sabedoria. Até por isso que eles têm esse nome, né? Essa classificação. Mas eu acho que não é erro pensar que essa sabedoria bíblica está espalhada, né? Por exemplo, eu estou fazendo aula lá com o pessoal no Caminho das Letras. E amanhã eu vou gravar a minha aula sobre a igreja de Laodiceia, que é uma igreja complicadíssima, né? É uma igreja soberba, uma igreja muito rica, que tem um conluio com Roma, e que perde a sua espiritualidade, a sua vida sobe no tamanco, sabe? Os caras se acham donos de tudo, e Jesus vem dizer para eles assim, ó, vocês se acham ricos? Vocês não são ninguém, vocês são pobres, cegos e nus, né? Puxa vida, tem um quê de sabedoria bíblica aí? Né? Jesus está me ensinando, ó, não seja alguém que confia no dinheiro como a igreja de Laodiceia. Nós estamos onde? Apocalipse, né? Puxa, então, da boca de Jesus saem ensinamentos de sabedoria bíblica, de sabedoria divina, é óbvio, né? Como é que é o termo que Jesus usa? Mas a essência de um homem não é o dinheiro que ele tem, né? Em palavras de Hamilton aqui, que eu não lembro agora o texto bíblico direito. Puxa vida, já está me avisando. É sabedoria bíblica. Então, eu acho que a gente não erra em pensar que ela está espalhada pelo texto bíblico, né? Então, esses links que você fez, saudáveis e legais. Valeu, muito bom. Bom a gente pensar assim também. Se tiver mais alguém, sai falando. Fala, Mito. Boa noite. Quando fala de sabedoria, eu cheguei um pouco atrasado hoje, eu cheguei lá na parte de Eclesiastes. E eu acho interessante, assim, quando a gente fala de sabedoria, tem uma frase que fala que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima. E aí, fazendo um paralelo, né, dos textos bíblicos de sabedoria com algumas questões científicas, a gente consegue ver como que você tem um espelho da ciência na sabedoria bíblica. Quando a gente fala do controle sobre a vida, dela em Eclesiastes, você vê que a psicologia fala muito sobre isso. A gente não tem o controle sobre as coisas, a gente tem que entender que nós não temos esse controle, né? E aí, quando você começa a entender isso, você começa a mudar a sua forma de pensar o mundo, de achar que você consegue, que o mundo gira em torno de você, mas na verdade não, né? Você faz parte desse todo. Isso é uma coisa que é bíblica. E quando eu estava estudando finanças também, tem um autor clássico de análise de risco que ele fala muito disso, que a gente faz previsões de risco com coisas que a gente conhece. Só que 99% das coisas a gente não conhece, é o desconhecido. E como é que você prevê isso? Né? Então, assim, volta nessa lógica do controle. Então, a gente consegue ver essa sabedoria bíblica aplicada a muitas coisas dos nossos cotidianos. Por isso que a gente volta naquele livro, né, que você falou da engolidos pela cultura pop, né? A gente precisa ter essa lente
para poder entender aquilo, mesmo que não seja eclesiástico, né, que não seja dentro da igreja, mas aquilo tem várias coisas que compactuam com essa sabedoria bíblica, e tem coisas que vão contra. Então, quando a gente começa a fazer esses paralelos, você começa a entender que, de uma certa forma, praticamente tudo deriva dessa sabedoria bíblica, né? Tudo deriva da Bíblia, daquilo que Deus, né, colocou para nós, de formas diferentes, de fontes diferentes, mas parece que a fonte, né, ela vai ser sempre a mesma, a base ali, né, tudo gira em torno do mesmo eixo, né, se fosse nesse sentido. Incrível, Douglas. Obrigado aí. Você vê aqui que Douglas, é que a sabedoria bíblica, ela fala das angústias da vida humana. É que a gente não gosta de admitir isso, mas essas são as lutas do ser humano, da vida humana, desde que o homem vem, né? Sempre. Muda a história, mudam os impérios, pode ser um brasileiro, pode ser um japonês, pode ser um romano da época de Jesus, pode ser um cara como Abraão, um cara do deserto, do Oriente, lá, seja quem for e como for, o homem carrega essas coisas, né? A despeito da cultura, a despeito de tudo, são as angústias humanas permanentes e consistentes na vida de todo ser humano que são tratadas pela sabedoria bíblica, né? E é claro que cabe a nós essa tarefa de pegar tudo que está lá e traduzir de maneira adequada, dirigidos pelo Espírito, para a nossa realidade de hoje. Os textos de Provérbios devem ter aí, sei lá, 3, 4 mil anos, gente, não sei. Não posso precisar, mas é coisa muito antiga. Mas olha Eclesiastes, o Jonathan estava falando isso aquela hora, né? Você lê Eclesiastes, a zica de Salomão é a zica da vida de todo ser humano. Ele tá experimentando, porque Eclesiastes vai até o 2, capítulo 2, falando da vida do pregador. Eclesiastes quer dizer pregador, né? Sem Deus. E lá ele fala, eu experimentei tudo. Ele se entrega a todo prazer, a todo poder. Ele é o rei de Israel, ele tem tudo o que ele deseja. E ele faz tudo o que ele quer. Aí ele diz, eu vi que essa vida não tem sentido. E aí ele começa, a partir do 3º capítulo, a pensar nas coisas a partir da ótica de alguém que anda com Deus. Então, essa sabedoria, ela deve ser adequada como foi para Salomão, né, na sua realidade, no seu tempo, na sua época, na sua cultura, mas nas suas dificuldades, que são as mesmas, porque é o homem, é o ser humano. A gente anda de lá para cá, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É o cara que vai procurar Deus fazendo tudo o que ele quer e não vai encontrar. Ele pode ser o youtuber mais famoso, ele pode ser o MC mais famoso, ele pode ser o político mais poderoso, ele pode ser quem ele for. O problema do homem é o mesmo. É a ausência de Deus, é a ausência do Senhor na vida dele. Então, a partir disso, a gente lê a vida e essa sabedoria divina, essa sabedoria bíblica, dirige a gente, para a gente andar pelos caminhos do Senhor na época que a gente está, no tempo que a gente está. Porque o problema do homem é o mesmo. É isso aí. Valeu, gente! Um beijo para todos.